Certa vez eu ouvi um palestrante falando sobre orgulho. Ele disse que o orgulho é como uma muralha que vai sendo construída ao nosso redor por experiências ruins que a gente teve com pessoas em quem a gente confiou, pessoas que a gente acreditou que amavam a gente, e aí feriram a gente, traíram a gente, agiram mal, erraram a dose, e cada vez que a gente foi ferido, um tijolo foi colocado ali. E aí essa parede, ela vai crescendo, e ela pode se tornar uma grande muralha que nos torna orgulhosos, resistentes à mudança, fechados para aquilo que as pessoas que mais nos amam têm a nos falar sobre o que está errado em nós. O orgulhoso é alguém que não se deixa repreender. Só que isso que a psicologia explica, esse mecanismo, ele só faz sentido no mundo em pecado, no coração caído do homem. E o Evangelho não está aqui para dizer que as coisas são assim mesmo, não. O Evangelho está aqui para mostrar para a gente que a gente precisa andar na contramão dessa tendência. Porque, segundo aquilo que Paulo explica, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, na pessoa do Filho, esvaziou a si mesmo e assumiu forma de servo, e sendo reconhecido em figura humana, foi fiel até a morte. E ele fala: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é o modelo, Ele é a nossa referência, e Ele nos ensinou a gente se esvaziar, aquilo que os teólogos chamam de estado de humilhação de Jesus. O convite do Evangelho não é a gente ficar se justificando num temperamento difícil que eu tenho, que eu trago desde os meus pais, meu avô também era assim, todo mundo lá em casa é assim. Não! Há uma nova vida sendo proposta, e nessa nova vida eu vou aprendendo o caminho do autoesvaziamento, o caminho da mortificação do ego, o caminho pelo qual Jesus entra na minha vida e vem me dar uma vida abundante, sem conhecer os problemas relacionais da maioria de vocês aqui. Eu afirmaria com segurança que todos eles, em alguma medida, têm a ver com a minha e com a sua incapacidade de nos autoesvaziar, com essa questão de a gente ficar protegendo um orgulho que só destrói a gente. É tão autodestrutivo que a gente às vezes cita, não é? C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, ele fala que o orgulho é o grande pecado, é o pior de todos, porque foi pelo orgulho que Satanás se tornou Satanás, quis ser igual a Deus. Foi pelo orgulho que Adão e Eva fizeram o que fizeram. O pecado entrou no mundo, e hoje ainda o orgulho tem destruído casamentos, tem destruído a relação de pais com filhos, tem feito uma destruição onde ele é acolhido, onde ele é abrigado. E o Evangelho ensina a gente a ir na contramão. O Evangelho ensina a gente a derrubar a muralha do orgulho na nossa vida, porque essa muralha é a muralha que mais impede pessoas de se renderem a Cristo. O homem sem Cristo se sente como se fosse autossuficiente, como se fosse alguém que se bastasse, que é senhor de si mesmo, e é preciso derrubar essa muralha para deixar Cristo entrar, para deixar Ele operar a transformação que Ele quer operar na nossa vida. Até para que haja arrependimento, a gente precisa quebrar isso. E a história que a gente vai ler conta, na verdade, a situação em que duas muralhas foram derrubadas. É o relato do batismo do primeiro gentio. Sabe quem são os gentios? São os que não são judeus. Então, se você, assim como eu, não é judeu, então você é gentio. O primeiro gentio, Deus estava começando a fazer uma obra que ia chegar em 2025 aqui nesse retiro. Uma obra em que a mensagem da boa nova da salvação em Cristo ia alcançar também os povos não judeus. A gente vai ler então um trecho. Eu queria ler os mais de 40 versículos, mas o pessoal já me critica muito porque eu leio textos muito longos, né? Eu falei, vou ler só até o 16, então a gente vai ler até o 16. Porque eu sei que todo mundo já fez o sós com Deus e já leu todos os 50 versículos aí do capítulo. Vamos ler? Atos 10, verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião
de uma companhia de exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Amém? Cornélio era aquele tipo de pessoa, não sei se já ouviu gente falar isso, né? Cara, o cara é tão gente boa, é uma pessoa tão boa que só faltava ser crente. Ou então assim, esse cara é tão bom que ele é melhor do que muito crente. A gente às vezes faz essa leitura, né? Jesus falou que não tem ninguém bom, senão o Pai, senão um que é Deus, né? Mas a gente age assim. Cornélio era esse camarada, né? Havia no primeiro século 3 níveis de relação com Deus, com o judaísmo, que o gentio podia ter, ou melhor, a pessoa podia ter com o Deus dos judeus. A primeira era ter nascido no lar judeu e ser praticante da religião judaica, e aí a gente já conhece, Jesus mesmo era um deles. O segundo era ser um gentio, mas já ter se submetido à circuncisão, já ter um envolvimento e um comprometimento maior com a religião judaica, e aí eram os prosélitos, gentio prosélito, que se converteu. Cornélio era o terceiro tipo de gente, gentio, que era piedoso, que tinha uma simpatia pelo povo judeu. E diz o texto que, embora ele fosse oficial do exército romano, ele dava esmolas ao povo judeu, ele era generoso. Diz o texto que ele era temente a Deus, ele era comprometido com a oração, ele era alguém tão belamente religioso que muitos diriam assim: tá bom, ele chegou lá, não tem mais nada que Cornélio precise além do que ele já tem tudo. E alguns diriam que isso basta para que ele fosse salvo. Mas o texto vai dizer para a gente que mesmo tendo tudo isso, Cornélio não era salvo. Algumas religiões trabalham com a lógica do mérito pessoal como meio para a salvação, mas no Evangelho não existe essa lógica meritocrática. Pelo contrário, a lógica é a lógica da graça, em que eu posso ter todas essas coisas e não estar andando com Deus, mas se eu tiver Cristo, eu estou salvo. E Cornélio precisava experimentar Cristo ainda, porque as suas boas obras não eram suficientes. E tanto isso é verdade que Deus prepara todo um cenário, envia um anjo para falar com ele numa visão. E no dia seguinte Deus prepara Pedro, dando a Pedro uma visão também. Para quê? Para que houvesse um encontro entre aquele homem gentio, romano, e o apóstolo Pedro, e Pedro pudesse pregar para ele, e finalmente ele viesse a se converter. Então eu vejo aqui 2 muralhas que precisavam cair. A primeira é a muralha de uma religiosidade de obras louvável,
que não salva. A primeira muralha é a muralha de alguém que está muito feliz com o que tem, está muito feliz por se achar melhor do que os outros, por administrar a sua vida com dignidade, com honra, e isso é tudo. Por ser um frequentador de igreja, por dar o dízimo de tudo que ganha, como se isso fosse tudo. E aí é preciso, e Deus quer, sem dúvida nenhuma, no coração dessas pessoas fazer cair a muralha do orgulho religioso. E o segundo muro que Deus quer derrubar é o muro que Pedro mostra para a gente que ele tinha no coração dele. Pedro trabalhava com a ideia dos judeus do primeiro século ainda. A gente está falando de um Pedro que, capítulos antes, 5.000 tinham se convertido através da pregação dele. Mas mesmo assim ainda estava impregnado de um religiosismo, de uma soberba, de um senso de superioridade que para ele tinha um tipo de gente que não era alvo da graça de Deus. E no caso dele lá, alguém do exército romano, que era o exército opressor, dominante do povo judeu. Há pessoas aqui hoje que, assim como Cornélio, embora estejam vivendo uma vida religiosa impecável, precisam ter um encontro verdadeiro, precisam de um derramamento do Espírito nas suas vidas, precisam dessa visitação transformadora do Espírito Santo, que salva e que transforma as nossas vidas. E pode haver pessoas também hoje aqui, que assim como Pedro, não estão preparadas para alcançar os diferentes. Deus falou assim: olha, aquele que vier a mim, ele não coloca condição, aquele que vier a mim, eu jamais lançarei fora. Mas alguns cristãos não agem com essa lógica. Alguns não podem ver Jesus, alguns não merecem tanto quanto eu, que cresci no lar evangélico, que conheço a Bíblia de capa a capa. Alguns se sentem mais merecedores da graça de Deus, como se isso não fosse uma grande contradição. E nós estamos aqui hoje para ver essas duas muralhas caírem, para que a nossa oração é para que cada um saia daqui, se não era salvo, que saia daqui salvo como Cornélio, e se era um religioso frio e arrogante, saia daqui um missionário com o coração ardendo pela alma dos perdidos. Amém? 3 lições para a gente guardar. A primeira lição: assim como Jesus, a gente precisa estar aberto aos diferentes. Talvez isso seja um pouco óbvio e redundante, mas não é. Muita gente na prática não está aberto ao diferente. Talvez você nunca tenha tido oportunidade de lidar com um cristão com senso de superioridade, mas acredite, eles existem. No judaísmo, na religião de Pedro do primeiro século, esse sentimento era algo muito forte, muito presente naquela religião. Eles tinham assim essa ideia de que nós somos o povo eleito, nós somos o povo escolhido, nós somos os queridinhos de Deus, nós temos uma educação superior, uma moral superior, nós somos cheirosos, nos banhamos todo dia. Já os pagãos são uma gentalha, são um lixo, são pecadores desgraçados. Esse era o judaísmo do primeiro século. E aí soa estranho para alguns quando a gente fala dessa forma escancarada, mas a verdade é que muitos não falam isso, mas na prática não estão muito abertos a uma pessoa diferente. Pedro estava apegado, e tão apegado à lei cerimonial, que ele, quando Deus se revela a ele e fala: Pedro, a lei diz que esses animais são impuros, mas agora eu te digo, toma e come. Ele fala: Senhor, de maneira nenhuma. Olha que frase contraditória. Se ele é Senhor e está mandando, o que eu tenho que fazer como servo? Obedecer. Mas ele é capaz de chamar Deus de Senhor e não entender a incoerência da atitude dele, que estava rejeitando o impuro. O que Deus queria mostrar para Pedro: Pedro, você também é impuro, você vai lidar com gente impura, você tem que estar preparado para alcançar eles. O exército romano é uma gentalha espiritualmente desgraçada, pagã, depravada,
mas pode ter gente que eu quero alcançar ali no meio daqueles homens. Pode ter gente que eu quero te usar para alcançar no meio deles. Mas Pedro estava completamente envolvido pela estrutura religiosa e pelas suas convicções, e talvez embebido pela ideia assim: cara, eu sou um cara tão sério, eu andei com Jesus mais de 3 anos, eu sou um cara tão comprometido, eu conheço tanto a palavra, eu conheço tanto a lei, eu sou alguém que não posso me misturar com gente gentalha, não é? Uma atitude altiva. E a gente já não consegue muitas vezes ver Deus agir fora dos limites da nossa religiosidade pessoal. Interessante é que quando a gente vai ver a pregação de Jesus, Jesus pregou para pessoas diferentes, estranhas. Ele pregou para prostituta e prostituta se converteu. Ele pregou para fiscal corrupto, que eram os publicanos, e eles se converteram. Jesus pregou para o centurião. E o que aconteceu quando o centurião se aproximou dele com o coração cheio de fé? Jesus falou: olha, nem em Israel eu vi uma fé como a desse centurião romano. Onde é que estava a cabeça de Pedro que ele não lembrou disso? Onde é que está a nossa cabeça quando a gente se esquece de que Jesus veio para pessoas de forma diferente, pessoas diferentes de nós, pessoas que não se enquadram no nosso estereótipo? Pedro não se deu conta de que ele estava hospedado na casa de Simão, o curtidor. O que era o curtidor? Aquele cara que trabalhava com couro. O couro era a pele do animal morto. O judeu não podia ser um curtidor, não podia trabalhar com cadáveres, mas o curtidor trabalhava. Pedro estava hospedado na casa dele, mas o coração de Pedro estava fechado para coisas impuras. O legalista, invariavelmente, é alguém que tem 2 pesos e 2 medidas, que volta e meia se pega em incoerências. Martin Lloyd Jones usava uma expressão para falar desse tipo de gente, que ele falava que se tratava da ortodoxia morta, ou seja, gente que é tão zelosa espiritualmente, que é tão reformado, que sabe os 5 solas de cor, sabe os 5 pontos do calvinismo de cor, que se envaidece tanto por conhecer o nome e o pensamento de cada grande teólogo da Reforma, que acaba perdendo a sensibilidade para lidar com pessoas que estão indo para o inferno todos os dias. E aí essas pessoas, o papel, na cabeça delas, a missão delas no mundo é ir para a internet para ganhar debates e convencer as pessoas de que a doutrina reformada é o que há de melhor. A gente acredita que é, mas Jesus não disse que esse é o nosso papel. E para essas pessoas, vencer um debate na internet é mais importante do que propagar a boa nova de que Jesus morreu para que elas experimentassem salvação. Entendem como isso é sutil? Como a gente pode errar o rumo, errar o caminho? Quem aqui assistiu o filme Movimento de Jesus? Os demais estão perdoados por hora. Vão e não pequem mais. Vocês têm 1 semana para assistir esse filme, tá bom? Quem assistiu o filme sabe que toda a estética e a ideia por trás aqui do retiro e do tema do retiro foi inspirado nesse filme. E foi um dos filmes mais impactantes que eu já assisti. E a história, vou ter que dar um pouquinho de spoiler aqui, mas lamento, você não seguiu a orientação do pastor Henrique, não assistiu o filme. A história de um pastor de uma igreja tradicional local, pregava de terno e gravata, tinha ali um grupo reduzido de pessoas, já desapaixonadas da vida, já desapaixonadas do evangelho, já despreocupadas com a quantidade de gente que estava indo para o inferno. E aí de repente um hippie entra na igreja, e pior, antes de entrar na igreja ele entra na casa desse pastor, levado pela filha dele. E aquele pastor, como assim? O que esse cara está fazendo aqui? Ele tira aquele homem de dentro da casa dele. Só que ele não era um hippie comum. Era um hippie cheio do Espírito Santo. E Deus usa aquele hippie para quebrar a arrogância espiritual daquele pastor. E é muito bonito o modo como o filme mostra como Deus, pelo poder do Espírito, vai quebrantando aquele homem.
e vai fazendo ele enxergar isso que Deus está tentando fazer Pedro enxergar. Pedro não considera impuro o que eu não considero mais impuro. Jesus não veio para os bonitinhos, cheirosinhos só não. Ele veio para gente feia, suja, gente viciada, gente destruída. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém, irmãos? Foi isso que Jesus falou. E aí tem um momento que aquele monte de hippie está dentro da casa dele, ele já estava se abrindo, já estava se quebrando. Aí deve ter assim uns 30 hippies na casa dele, né, tocando violão, louvando a Deus ali. E a mulher dele fala: meu marido, o que a gente vai fazer com esse monte de gente aqui? Eles já passaram dos limites, está na hora de botar eles para fora. E ele: não, deixa que eu vou resolver isso. Aí ele vai lá todo durão, né, vou botar esse pessoal para fora. E quando ele chega na sala, aquele pessoal cantando e louvando e adorando a Deus. E é uma das cenas que eu achei mais bonita do filme, porque ele vai se desmontando no sofá. Entende, irmãos? Esse é o evangelho da graça de Deus, que faz, como o Marcão falou ontem, a gente abrir a porta da nossa casa. E qual é o limite disso? Muitas vezes não é a gente que vai estabelecer, é Deus, porque o reino de Deus tinha entrado na casa daquele pastor, e ele não podia mais conter o avanço dessa mensagem. Mas há pessoas que veem gente errada não como alvo da graça de Deus, mas como inimigos. Sabe a parábola do credor incompassivo? Uma das parábolas mais necessárias e importantes. O Senhor tinha perdoado uma dívida impagável daquele homem. Mas aí, quando ele encontra um conservo, ele tinha um conservo que tinha uma dívida irrisória com ele não é capaz de perdoar. E a palavra do Senhor para aquele servo é uma palavra de juízo. Como é que pode? Como é que pode? Você que foi alvo de uma graça tão grande, você que foi alvo de um perdão, de uma dívida impagável, como é que pode você não passar isso adiante? Você pensa que você é melhor do que essa gente mesmo? Você pensa que você é puro demais para essa gente? Não é, você é um pecador miserável igual a ele, mas um pecador que foi alcançado pela graça de Deus, e essa graça é franqueada a eles também. Sabe aquela coisa de Jonas, né? Ele não queria ir para Nínive. Nínive era o pior tipo de gente que tinha naquela época. Eu não quero que eles se convertam, eu quero que eles vão para o inferno. Mas Deus queria que eles se convertessem. Deus tinha um propósito na vida deles. Eu confesso que eu teria muita dificuldade. Vamos fazer um paralelo aqui. Se Deus falasse hoje para mim: Jonatas, vai lá para a Baixada Fluminense e começa a pregar para aqueles milicianos, começa a pregar para aqueles traficantes desses comandos que dominam o Rio de Janeiro. Eu ia falar: Senhor, manda eles para o inferno, Senhor, de uma vez. Salve e leva, mas não me manda para lá não. Era Jonas, a gente julga Jonas, mas era isso. Era a gente mais bárbara que existia no tempo dele. Ele fala: eu não quero. Por mim é só juízo sobre eles. Mas Deus pode ter projeto na vida deles, e pode ser que Ele me mande para lá. E a pergunta é: será que eu estou preparado para isso? Até esse ano, não sei se vocês notaram essa diferença nas divulgações, nas mídias. Até o ano passado a gente via que a questão das religiões de batuque, demoníacas, que a fé cristã e a palavra de Deus autoriza a gente a dizer que toda fé fora de Jesus como único caminho, verdade e vida é uma fé falsa e demoníaca, né? Essas religiões existiam ali de uma forma, às vezes uma escola de samba tinha um pouquinho mais de ousadia para mostrar a cara demoníaca do carnaval no Rio de Janeiro. Mas esse ano, os dirigentes de escola de samba vieram a público para dizer: olha, isso aqui é macumba mesmo, sempre foi macumba. A gente não podia falar, por questão do politicamente correto, porque a gente queria ser, ser inclusivista, né? Incluir todas as religiões no carnaval. Mas agora a gente resolveu sair do armário e dizer: Sapucaí é macumba, tudo que é feito ali é debaixo de muito batuque e dentro da proposta religiosa. Um deles diz assim: olha, os cristãos têm o Natal, os judeus têm a Páscoa, nós temos o Carnaval. O Carnaval é a nossa festa anual. É o momento de a gente botar a cara para fora e mostrar para o mundo a nossa religião.
E aí, irmãos, essas coisas vão dando para a gente uma indignação, porque como é que pode alguém celebrar a Satanás dessa forma? De usar a arte para celebrar as trevas. Isso foi criando uma indignação. E aí, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus falou isso para mim: Jonatas, se Deus salvou um centurião romano no primeiro século, pode ter gente que está lá hoje na Sapucaí sambando, que na semana que vem ele vai alcançar com a mensagem da graça e vai ter sua vida transformada. Amém, irmãos? A gente crê assim. Essa é a mensagem do Evangelho. O que é o Pentecostes? O Pentecostes, os apóstolos pregavam e cada um ouvia eles falarem na sua própria língua materna. Cada judeu? Não, cada um. Diz o texto assim, Atos 2:5: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. E aí no verso 9, eles dizem assim: somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas. O Pentecostes é um grito de Deus falando: não é mais para o judeu, agora é para todos. Agora é para todos, inclusive para os judeus. Paulo, Colossenses 3:11, diz assim: não pode mais haver em Cristo grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porque Cristo é tudo em todos. Amém? Como é que o Apocalipse 5 diz que são os cantos no céu? Como é que os anjos cantam no céu? Com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? E eles reinarão sobre a terra. O véu foi rasgado. Que tipo de pessoa a gente acredita que é menos improvável que se converta? No tempo de Pedro era um centurião romano, a pessoa menos improvável, sujeito perverso, criado e educado na escola da perversidade de uma nação opressora. E nos nossos dias? Homossexuais, travestis, pedófilos, assassinos, gente com falha no caráter, mentirosos, trambiqueiros, narcisistas. Sabe o que Paulo fala em 1 Coríntios 6:11? Assim eram vocês também no outro tempo, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Guarda esse versículo aí, esse versículo todo cristão tem que lembrar dele. Uma lembrança de que quem é essa gentalha? Essa gentalha sou eu ontem, e eu hoje, alvo da graça de Deus, pode ser que sejam eles amanhã. E eu não posso parar de acreditar nisso, porque se eu parar de acreditar nisso, eu deixei de acreditar no Evangelho. E aí Pedro encerra esse pensamento no verso 34 do capítulo 10. Ele começa a falar e diz: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, Ele é o Senhor de todos. Deus queria deixar essa lição para ele. Essa é a primeira lição para nós. Segunda lição: a revolução do amor de Deus começa com oração. Alguém já disse que Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque são os relatos das primeiras coisas durante o Pentecostes que Deus começou a fazer no meio do povo de Deus. E é interessante porque é um livro que trata muito sobre oração. A palavra oração e derivados aparecem 25 vezes ao longo do livro de Atos. É o maior número em que essa palavra aparece ao longo de todo o Novo Testamento. É o livro que tem mais citações sobre oração. E o texto diz que Cornélio orava sempre a Deus. E diz que, no verso 3, que um dia por volta das 3 horas da tarde, a hora que ele se separou para orar. Que hora é essa? Era a hora que os judeus separavam para orar, a hora nona. Então, Cornélio era alguém que estava voltado para Deus em oração. E diz o anjo que, Cornélio, as suas orações subiram até Deus.
Há um movimento de oração no coração de Cornélio, de se voltar para Deus, de exercer a sua fé. E enquanto ele está orando continuamente, Deus estava preparando o coração dele para operar uma grande transformação e para derramar o Espírito Santo na vida dele. O texto diz também que Pedro, por volta de meio-dia, quando estavam preparando a comida na casa de Simão, o curtidor, ele resolveu subir no eirado para gastar um tempo orando com Deus. Eu não sei o que você faz quando alguém está preparando a comida e você está morrendo de fome. Algumas pessoas começam a reclamar, ficar mal-humoradas. Mas Pedro não, cara, sobrou um tempo aqui, a comida não está pronta, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo ali em cima para orar um pouco. E ele se colocou em oração, e foi nesse momento que Deus falou a ele, e mostrou para ele aquela visão. Isso mostra para a gente que havia um movimento de oração, tanto no coração de Cornélio, quanto no coração de Pedro, e esse movimento de oração em lugares distantes, fez com que os dois convergissem para um propósito de salvação de Deus na vida de Cornélio, para algo novo que Deus ia fazer a partir daqueles dias, de alcançar os gentios e de ver o primeiro gentio se batizar em posições diferentes. Quando Pedro e João estavam na porta do templo e oram e um paralítico é curado, o que eles estavam indo fazer ali 3 horas da tarde? Eles estavam indo ali orar, porque era a hora da oração. Eles estavam em busca disso. Há relatos na igreja de Atos, como Atos 12:12, que Pedro resolveu ir à casa de Maria, onde havia ali muitas pessoas congregadas orando. As reuniões de oração na igreja primitiva eram algo corriqueiro, era algo que fazia parte da vida da igreja. E muita gente que está aqui às vezes fala assim: olha, a igreja primitiva era uma igreja modelo para nós. A igreja de Atos é o nosso exemplo de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo. A igreja oceânica não é uma igreja tanto quanto Atos. Atos é a referência, não é? Só que essas mesmas pessoas que têm essas críticas, muitas vezes não estão nem aí para a vida de oração, para imitar a vida de oração da igreja de Atos. Tem muita gente dizendo que espera um avivamento, mas não tem se colocado em oração para que isso aconteça. Mas que não gosta de reunião de oração, mas que acha chato orar, acha maçante. Só que a Bíblia diz para a gente que oração é o nosso oxigênio, é a vida espiritual, é o relacionamento com Deus. E há coisas que Deus quer tratar na nossa vida, Ele só está esperando a gente se colocar em oração. Porque há coisas que Deus ministra a nós e nos mostra só quando a gente está quebrantado em espírito de oração. Só quando a gente começa a interceder pela nossa família, pelo nosso casamento, pela vida dos nossos filhos, que o Espírito Santo começa a iluminar o nosso entendimento e mostrar para nós quanta coisa precisa mudar, quanta coisa precisa mudar dentro de nós. Mas quem não está orando, não está buscando a Deus, não está ouvindo, não está percebendo. E a gente precisa se colocar na torre de vigia. A gente vive hoje um tempo de muita informação teológica, de uma penetração da música cristã em muitos meios, de meios tecnológicos sendo usados para a propagação da mensagem do Evangelho, como redes sociais e assim por diante. Mas nesse contexto todo que a gente vive, vale a pena lembrar de um pensamento do Edward M. Bounds, que ele escreveu um livro em 1910 chamado O Poder através da Oração, e aí ainda estava respirando todo aquele afã pós-revolução industrial, expansão da indústria, enfim, maquinário e tudo mais, e tecnologia, esse deslumbre todo. E olha o que ele fala sobre a aplicação dessas coisas à igreja. O que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinário, de novas organizações ou mais e novos métodos, mas a igreja hoje precisa de homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através dos métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre máquinas, mas sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Gente de oração. São esses que Deus vai usar.
E às vezes a gente se sente tão pequeno, né, diante da grandiosidade de pensamentos de homens assim. A gente fala, cara, como eu estou aquém daquilo que eu deveria ser como cristão. E a gente sente que a gente está perdendo algumas batalhas. A gente sente que a gente está insuficiente em muita coisa. A gente sente que a gente está perdendo oportunidades evangelísticas maravilhosas. A gente sente que tem muito ainda a ser alcançado. E minha vida pode ser muito útil para Deus, de um modo como ela não está sendo. Como é que eu reverto isso? Como é que eu posso ver Deus transformar Cornélios na minha vida? Irmãos, não tem outro caminho. O primeiro passo que eu e você precisamos dar é nos colocarmos mais vezes, mais tempo, em mais ocasiões em oração, e suplicarmos ao Senhor, e fazermos disso um exercício constante na nossa vida. Pedimos, Senhor, faz da oração e do meu relacionamento contigo o meu oxigênio. Amém, irmãos? Terceira e última lição: a pregação é o meio pelo qual Deus opera transformação. A pregação é o meio por excelência pelo qual Deus opera transformação. Verso 44: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Deus usa a pregação para operar a conversão na vida das pessoas. E aí alguns dizem assim, peraí, mas Deus é soberano, Ele é todo poderoso, Deus não pode derramar o Espírito dele sem a pregação? Pode, mas o que a Bíblia ensina claramente é que o meio por excelência pelo qual Ele quer fazer isso é através da minha e da sua pregação. Porque se fosse assim, para que deslocar um apóstolo para a casa de Cornélio? Para que isso? Para que visão? Para que anjo aparecendo? Para que isso tudo? É só Deus derramar. Mas não, Deus criou um meio pelo qual Ele deseja se manifestar, e esse meio é o anúncio, é a pregação. Pedro vai lá que ele precisa ouvir, e é durante o momento que ele vai estar ouvindo, ele e a família dele, eu vou derramar o Espírito Santo sobre eles nesse momento, porque esse é o meio que eu desejo fazer. A gente vai ter que perguntar para ele por que esse é o meio por excelência, mas a Bíblia mostra isso. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 1, 21, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Ontem Natália citou aqui Romanos 10, 14, porém como invocarão em quem não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, os pais às vezes trazem os filhos que já estão entrando numa fase rebelde, difícil. Será que eu devo continuar trazendo meu filho à igreja? Deve, porque ali ele está ouvindo, e essa semente está sendo plantada, e no tempo certo ela vai florescer para a glória de Deus. Pela fé a gente crê assim. Depois do Pentecostes, Deus continuou tocando corações através da pregação, não é? A gente citou ainda agora, aqueles que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo de 3.000 pessoas, no capítulo 2, no capítulo 4 diz que o número subiu para 5.000 pessoas, que eram acrescentadas à medida que a palavra ia sendo pregada e que a semente ia sendo lançada. E é comum às vezes a gente ter a ideia assim, não, Jonathan está falando da pregação de domingo à noite, da pregação de pregadores profissionais, mas na verdade pregação é aquilo que acontece sempre que alguém fala da palavra de Deus, que anuncia a boa nova do Evangelho. A maioria das pessoas com quem você convive talvez nunca se submeta a 40 minutos de exposição bíblica na igreja, nunca vai aceitar seu convite para ir na igreja, mas você é a igreja que está ali naquela sala de aula, naquela repartição, naquele escritório.
Você é a igreja que está ali, e a sua vida é a Bíblia que essas pessoas estão lendo. E o desafio não é você falar, eu preciso levar ele até um pregador profissional. Muitas vezes não. Muitas vezes o desafio é você criar situações e oportunidades relacionais, através das quais essa pessoa sedenta vai querer ouvir que Deus é esse, que vida é essa que você tem, que Espírito Santo é esse que transformou sua vida. E você vai pregar para ela, amém, irmãos? Como o pastor Daniel ontem enfatizou bem, Deus quer usar a gente. Lutero tinha uma frase muito marcante, ele disse assim: o nosso papel é levar o Evangelho até o ouvido das pessoas, e o papel do Espírito Santo é levar do ouvido aos corações. Eu e você não temos nem a responsabilidade, nem o poder e nem a autoridade espiritual de converter ninguém. Esse é papel do Espírito Santo. Mas o que nós temos autoridade e dever é de pregar, é de anunciar, porque essa missão não é a nossa missão, a missão de converter, é a missão de Jesus. Jesus falou assim: olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, vão e preguem o Evangelho, preguem a toda criatura, vão e preguem, vão para o lugar onde vocês estão vivendo e preguem esse Evangelho. Algumas aplicações para a gente guardar. A primeira aplicação: derrube o muro do seu próprio religiosismo. Eu lembro que um professor meu do seminário, ele fazia uma brincadeira, né? Ele muito bem humorado, né? Ele dizia assim: a gente não gosta de visitantes, né? O visitante vai à igreja, é sempre incômodo, porque, veja bem, ele pega o copinho de plástico, fica fazendo barulho, aí o filho dele xinga o nosso filho de palavrões horríveis. Tem gente que está ali meio que atrapalhando, né? Não seria melhor se fosse só o clube dos membros fiéis, dos membros antigos, que já entenderam, que já têm maturidade espiritual, que já conhecem a palavra de capa a capa? E ele brincava dizendo assim: olha, a gente nem percebe isso, mas a gente não gosta muitas vezes, não é? Para dizer, a gente tem que começar a se enxergar. A gente está mesmo preocupado com o destino da alma dessas pessoas. A gente está aberto ao diferente. A gente pensa que Deus está comprometido com o nosso estereótipo, mas a verdade é que Deus não tem nenhum compromisso em chamar só pessoas que se enquadram nos nossos critérios. E a gente deixa que o nosso senso crítico se torne um criticismo tóxico que afasta as pessoas. Alguns conhecem a história de Paulo Capelletti, que é um missionário de São Paulo. Hoje ele preside a missão Sal em Santo André, mas ele começou no centro de São Paulo. O Paulo era funcionário da Volkswagen e começou a fazer um trabalho social, evangelístico, nas ruas de São Paulo, levar sopa, acolher as pessoas, tentar oferecer uma vida um pouco mais digna para aquelas pessoas. Só que aquele trabalho impactou tanto a vida dele, que ele já não conseguia mais se ver como alguém que pudesse dedicar toda a sua vida à empresa. E ele pediu demissão. E, ao mesmo tempo, convidou 20 pessoas da rua para morar dentro da casa dele. E ele começou a cuidar daquelas prostitutas, ele e a esposa, daqueles travestis, daqueles ex-presidiários, viciados, gente com a vida destruída. E o Paulo se tornou um pregador itinerante. Até hoje a missão dele já tem bastante tempo. E uma vez ele foi pregar numa igreja, acho que batista, e ele pediu autorização para o pastor para entrar na igreja trajado de mendigo. E aí ele combinou com a equipe que organizava o culto da igreja, que ele ia entrar assim, e que era para eles deixarem, né? E ele entrou pela igreja assim, fingindo que estava bêbado, vestido de mendigo, sujo, e veio andando pelo corredor, e todo mundo se sentindo mal com aquilo, todo mundo assim apavorado com aquela cena, se perguntando como é que pode o pessoal do Ministério de Serviço não ter tocado esse cara para fora ainda. E ele sentou no primeiro banco, e aí lá para as tantas o pastor falou: gente, alguém quer dar alguma palavra aqui, quer assumir o púlpito? Aí o mendigo levantou: eu, bêbado. E todo mundo apavorado, como é que pode uma coisa dessas? E aí o Paulo foi e pregou o Evangelho, falando exatamente sobre aquilo que ele vivia no ministério aos marginalizados.
Estou citando esse exemplo para mostrar que ele usou uma estratégia pedagógica muito radical. A gente não precisa usar essa estratégia, não é, gente? A gente pode aprender só ouvindo a história dele, que numa situação semelhante a gente também podia agir com asco, com repulsa, porque a gente muitas vezes não está tão aberto assim ao diferente. Já parou para pensar, se um travesti entra hoje na igreja e senta do seu lado, só que é alguém que pode ser que Jesus esteja querendo alcançar? Mendigos, drogados, gente com a vida destruída completamente. Ladrão da cruz, nem passou pelo batismo. Jesus do lado dele falou: hoje você vai estar comigo no paraíso. Até o último dia da sua vida você foi um ladrão, um bandido, um marginal, mas hoje você vai estar comigo no paraíso. Amém? A gente tem que estar preparado como Jesus para falar isso. Segunda lição: derrube o muro da conversão aparente. Cuidado, porque Cornélio vivia de uma forma que eu não tenho dúvida nenhuma que todo mundo elogiava ele. Cornélio, você é um centurião, mas você é um centurião diferente. Você é um romano, mas não é um romano como os outros, paganizado. Você é um romano bacana. Você é um romano exemplar. Você é alguém com uma religião muito admirável. A religião é uma coisa muito importante. Todo mundo tem que ter cada um a sua religião. Já viram esse discurso? Não! Religião não salva. Cornélio não tinha o Espírito Santo, não tinha conhecido Cristo, não era salvo. Então não se deixe enganar pelo fato de que você frequenta uma igreja, pelo fato de que você frequenta até uma célula, e com isso está tudo resolvido. Não! Pode ser que você esteja há anos batizado, mas você ainda precisa de uma conversão verdadeira, porque você ainda não tem demonstrado com a sua vida quebrantamento e frutos de alguém que nasceu de novo. Às vezes a gente fica horrorizado, falando: não é possível, esse cara está 20 anos batizado, como é que ele está se comportando? Como se fosse um novo convertido, como se fosse alguém que não entende nada ainda da fé, porque não passou, era uma falsa conversão, era uma conversão aparente. E a parábola do joio e do trigo, irmãos, deve fazer a gente refletir com sinceridade, com solenidade no coração. Senhor, eu sou joio, eu sou trigo. Senhor, que vida é essa que eu estou levando? Senhor, eu estou há tantos anos batizado, mas ainda estou chafurdado em pornografia. Senhor, eu quero uma conversão que mude isso, Senhor. Cadê o teu Espírito Santo? Eu estou há tanto tempo batizado, mas ainda dou um jeitinho na empresa para aumentar meus lucros e negocio a ética do reino. Eu estou há tanto tempo crente, mas vivendo maritalmente com alguém que não é meu cônjuge. Eu estou levando minha namorada para o motel. Eu estou tratando mal a minha esposa. Eu estou desrespeitando meu marido. A gente tem que se cobrar isso. Que vida é essa que eu estou levando? Que frutos são esses? São os frutos de alguém que recebeu o Espírito Santo? Ou são os frutos de alguém que mostrou que era joio o tempo todo? Essa não é uma palavra, irmãos, para você sair daqui: ai meu Deus, será que eu sou joio, então está tudo perdido? Não. Pode ser que Deus queira converter você em trigo ainda essa manhã, amém? Esteja aberto a isso. E a terceira lição, terceira aplicação: não admita menos do que ser conhecido como alguém de oração, como um homem, uma mulher de oração. Nenhum cristão pode admitir menos do que isso. As pessoas já podem olhar para nós e falar assim: ó, pô, Jonatas tem um monte de falha, mas não pode falar para mim: Jonatas, eu nunca vi ele orando, eu não sei que relacionamento é esse que ele tem com Deus. Há coisas que Deus quer realizar na nossa vida, mas Ele quer fazer em resposta à nossa oração. Cornélio já era piedoso, já dava esmola, já tinha boa reputação, mas não tinha recebido o Espírito. Isso aconteceu quando ele começou a orar. E Deus quer usar também na nossa vida momentos de devocionais sinceras, para mostrar para a gente vidas que Ele quer que a gente alcance, missões que Ele quer que a gente cumpra. Então, se a oração tem que ser o oxigênio da nossa vida, então é natural que o cristão vá orar quando acorda, vá orar quando vai almoçar,
É natural que o cristão ore antes de dormir. É natural que o cristão ore com os filhos, ore com o cônjuge, ore antes de viajar, ore confessando seus pecados a Deus, ore confessando o que está errado, suplique por transformação, ore dando graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para com a gente em Cristo, amém? Então faça da oração o seu oxigênio. Pessoal que não veio aí nas últimas 3 reuniões de oração do retiro, ainda tem uma amanhã, hein? Né, Vila? Tem uma amanhã ainda, em 7 horas. A arca já está partindo de volta para Niterói. Até brinquei quinta-feira passada. Gente, qual vai ser próximo culto que vai acontecer aqui na igreja? Quinta que vem, reunião de oração de novo. Então, quinta-feira a gente tem reunião de oração normal na igreja, ouvindo testemunhos do retiro. Você já está convidado. 4ª aplicação: assuma o papel de evangelista que Deus delegou a todo cristão. Há igrejas que têm um ministério de evangelismo, não é? Se for um ministério de organização de eventos evangelísticos, legal. Mas a gente tem falado aqui sobre esse caráter missional de todo cristão, não é? Não pode existir um ministério responsável por evangelizar, não. A evangelização é algo natural no estilo de vida do cristão, tem que ser. Eu me converti nos anos 90 e eu lembro que naquela época a gente ouvia missionários pregando, ficava com vergonha. E aí era muito comum o seguinte discurso: você não pode ir, então ore e invista. Ore pelos missionários e invista em missões. Gente, essa frase está errada. Não existe uma pessoa que não possa ir. Como a gente ouviu o pastor Henrique falar aqui no primeiro dia, todos nós já estamos indo. Já estamos na casa de César, trabalhamos, estudamos em lugares onde há pessoas que precisam ouvir falar da mensagem do Evangelho. Então, ore e invista em missionários transculturais, mas ore e invista na sua própria vida como missionário urbano, amém? Os missiólogos hoje mostram que as grandes cidades são as maiores fronteiras a missões no mundo. 55% da população mundial hoje é urbana. E a estimativa é que em 2050, 68% da população mundial vai ser urbana. 70% quase da população mundial vai ser urbana. Há um clamor por conversão e por salvação de almas na cidade hoje. E são gente que não está querendo ouvir pregador profissional, ele quer ouvir você ali naquele lugar. E Deus quer te usar ali. Ser missional é viver uma vida urbana com intenção evangelística e deixar que esse estilo de vida permeie suas relações sociais. E vamos pegar aqui uma base bíblica, só para a gente fechar a nossa meditação dessa manhã. Lucas 10:5 relata o momento em que Jesus envia os 70. Olha a orientação que Jesus dá para os 70. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Ao entrarem numa casa, digam primeiro: paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama, paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Quando entrarem numa cidade e ali forem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Qual é a orientação de Jesus para os 70? Vão lá, deem uma panfletada rápida na rua e despede dessas pessoas 10 minutos depois. Não é isso não. Ele falou assim, começa a pregar, deixe-se ser hospedado, senta na mesa com essas pessoas, começa a conviver com elas. Você não está sendo entrão demais, você não está abusando demais, porque o trabalhador é digno do seu salário. Entra na vida dessas pessoas, comungue com essas pessoas, se elas estiverem receptivas à mensagem do Evangelho. Permita-se construir relacionamentos significativos com essas pessoas, porque muito antes, às vezes, de a pessoa se abrir para a mensagem, ela vai se abrir para o mensageiro. Esse é um dos textos básicos de a gente viver igreja em células. É isso que a gente faz. A gente vai vivendo comunidade e Deus vai usando essas células para alcançar toda a sociedade. Amém? Convívio é um bom começo, mas é preciso haver proclamação. Conviva com elas, mas pregue para elas, pregue para as pessoas. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, obrigado
pela Tua palavra essa manhã que nos confronta, que traz luz para nós sobre o modo como a gente tem vivido ou deveria viver. A gente quer te pedir, Senhor, vem nos ensinar a praticar aquilo que a gente aprendeu aqui. Senhor, se tem gente aqui que ainda não teve uma conversão verdadeira, que ainda vive uma religião estereotipada, aparente, de boas obras, mas que não teve uma experiência real com o Teu Espírito, porque está cercado por uma muralha, pela muralha da soberba. Senhor, faz essa muralha ruir nesses dias aqui, que haja conversão no coração dessa pessoa, assim como houve em Cornélio. E se há também, Pai, da nossa parte, cristãos mais antigos, experientes, algum nível de soberba, algum nível de arrogância, vem nos quebrantar, Senhor. Vem, Senhor, impedir que a gente um dia se esqueça de quem a gente já foi, de quem a gente é sem o Senhor, sem a Sua graça, para que a gente esteja aberto a alcançar os muitos Cornélios que o Senhor vai colocar no nosso caminho, e que a gente esteja com a mensagem pronta para pregar, e que a gente veja muitos Pentecostes acontecendo na vida de muitos deles, para a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.